O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a família é sempre uma bênção de Deus. Nós podemos ver, desde o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus cria a família a partir da união conjugal do homem e da mulher, e dessa união vêm os dons dos filhos, os filhos como dons de Deus. É uma bênção a família, apesar de suas limitações, fraquezas, apesar de suas crises e dificuldades enfrentadas no dia a dia da vida do lar, a família sempre é uma bênção de Deus. Na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para salvar a humanidade, Deus mesmo escolheu uma família para que Jesus, o Salvador, se manifestasse ao mundo. Deus escolheu uma família, a família de Nazaré, Maria e José. Tudo isso fala do valor que a família tem aos olhos de Deus. Tudo isso fala da importância que a família tem para Deus e, obviamente, para todos nós. A família é uma bênção. Nós não podemos, por conta das crises, das dificuldades, dos problemas enfrentados pelas famílias, nós não podemos perder a esperança na família, perder essa visão de fé, essa visão de Deus em relação à família. Nós não podemos. Pelo contrário, os discípulos e discípulas de Jesus devem, pelo mundo afora, anunciar o evangelho da família, o evangelho do amor, o evangelho da comunhão, o evangelho da solidariedade, valores do reino de Deus que devem ser vividos de uma forma especial na família. Na família. Os discípulos e discípulas de Jesus não podem estar comprometidos com uma cultura que ataca a família, uma cultura que ataca a dignidade da família, a dignidade do matrimônio entre um homem e a mulher, que ataca a bênção de Deus que são os filhos, este maravilhoso dom de Deus, o dom da vida dos filhos. Os discípulos e discípulas de Jesus não podem estar comprometidos com esta cultura de morte, esta cultura abortista, esta cultura do divórcio, esta cultura que ataca a dignidade da família. Sabemos que nessa cultura as famílias muitas vezes
se encontram em situações de crise. Crise no matrimônio, crise na relação entre pais e filhos, crise na relação entre os irmãos. Mas estas crises, elas são resultado, muitas vezes, dos nossos pecados. Essas crises são resultado, muitas vezes, desta cultura de morte, desta cultura contra a dignidade da família, que muitas vezes, infelizmente, é até mesmo esta cultura propagada pelos meios de comunicação. Por isso, irmãos e irmãs, o convite que nosso Senhor nos faz hoje, com essa atitude que Jesus tem de abençoar as crianças, é que nós valorizemos o dom da família. Independentemente da situação em que se encontra a minha, a sua, a nossa família. Quando Jesus viu as crianças e aquela atitude dos seus discípulos que estavam tentando afastá-las de Jesus, o próprio Jesus tomou essa atitude ao dizer aos seus discípulos: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Essa atitude de Jesus fala do apreço que o Salvador tem, não somente em relação às crianças, mas à família como um todo. Sobretudo, aquelas famílias que vivem situações de crise, de dificuldade material, dificuldade espiritual, dificuldade moral. Nosso Senhor tem um apreço. E a igreja, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, não pode ser insensível às crises, às dores, aos sofrimentos, aos problemas enfrentados pelas famílias. O Papa Francisco, ele tem nos falado muito da cultura do encontro, como Jesus valoriza o encontro com as pessoas, até porque é a partir desses encontros que ele comunica o dom da salvação. É a partir desses encontros que ele comunica aos corações das pessoas o seu reino, o reino de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja precisa ser a casa da comunhão, a casa do encontro. Em primeiro lugar, do encontro das pessoas com Deus. E a partir desse encontro de amor, a graça, a alegria do encontro entre nós, onde ninguém é marginalizado, onde ninguém é colocado de lado. A cultura do encontro é a cultura do reino de Deus. E por isso Jesus diz para os seus discípulos: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim. E assim nós podemos dizer: deixai as famílias, não as proibais que elas venham a mim. As famílias precisam ir, ter a graça do encontro com Deus, ser lugar da presença do amor de Deus. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel coloca em destaque a realidade da responsabilidade pessoal em relação ao pecado. É o pai que, ao cometer o pecado, é responsabilizado por estes males, ou a mãe, ou um filho, ou uma filha. Mas nós sabemos que o pecado, ele tem consequências ruins para a vida da família, para a vida da sociedade. Mas de todos os modos, na cultura do encontro, nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a possibilitar às pessoas da nossa família, às pessoas da nossa casa,
o encontro com Deus. Daí a importância do nosso testemunho de fé. Daí a importância da nossa coerência no seguimento de Jesus, na realização dos mandamentos de Deus. Esse nosso testemunho certamente será canal de Deus, instrumento de Deus, para tocar o coração das pessoas da nossa família que, talvez por diversos motivos, ainda se encontram longe de Deus, longe da fé, longe da igreja. Mas os problemas enfrentados pelos membros da nossa família, mesmo os irmãos e irmãs, pais, filhos, filhas, mães, que talvez se encontrem longe de Deus, isso não pode despertar nos nossos corações o desejo, a vontade de desistir da família. Pelo contrário, é na perseverança da oração, é na perseverança do testemunho da fé que nós iremos promover esta cultura do encontro. O encontro das pessoas da nossa casa, o encontro das pessoas da nossa família com Deus. Por fim, Jesus abençoa as crianças. Nas famílias, nós precisamos ser atentos às pessoas mais frágeis, às pessoas mais limitadas, às pessoas mais necessitadas de afeto, de amor, de atenção e de carinho. O Evangelho de hoje coloca em destaque as crianças. Mas a partir das crianças, que outras pessoas? Os idosos, nossos avós, nossos avós, os enfermos, ou então as pessoas enfermas na alma, no coração, enfermas no afeto. Irmãos e irmãs, independentemente dos desafios enfrentados em família, não vamos desistir da família. Lutemos por ela, lutemos pela sua salvação, lutemos pela promoção de sua dignidade, assim como Deus quer. Confiemos as nossas famílias à intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. CançãoNovaPlay.com. Assine já!